dizer que antes de me tornar relações públicas, antes de escolher estudar relações públicas, eu não sabia o que eu queria fazer e acabei caindo de gaiato, sim. Eu acho que muita gente da minha época caiu de gaiato. Eu não sei vocês, não sei qual é a situação. Eu espero que já saiba um pouquinho. Mas se caírem de gaiato, sejam bem-vindos, porque a profissão é uma profissão que abraça. Né? Ela te abraça, ela te dá possibilidades de trabalho, sim. E ela vem crescendo, sim, em diversos setores. Eu acho que o objetivo principal desse momento, dessa conversa, é justamente mostrar e tirar um pouco da dúvida em relação ao mercado. A existência desse mercado e quanto que ele pode ser promissor. Antes de escolher relações públicas, eu era massoterapeuta, e aí eu estava dando aulas de massoterapia, e eu fui convidado para dar aula em curso técnico, só que para poder dar aula em curso técnico, precisava ter uma graduação. Aí eu pensei, vou fazer educação física? Não. Vou fazer fisioterapia? Não. Vou fazer comunicação, né? Porque é tranquila, suave e tal. Não estava com uso nota 8, mas enfim. E pouco tempo depois eu já iniciei um estágio, que é importante usar que o estágio é fundamental para o crescimento, para a sua estrutura, suas estruturas, os alicerces profissionais, porque eles vão te dar a possibilidade de errar. E se você errar e for mandado embora, não é muito amigo que você está perdendo, porque o salário também de estágio não é tão essas coisas, né? E aí eu comecei a fazer estágio no Arquivo Público do Estado de São Paulo. Alguns de vocês provavelmente devem conhecer, se não conhecem, provavelmente vão conhecer, principalmente se vocês forem fazer trabalhos acadêmicos, porque lá você tem diversos documentos históricos que a gente consulta, e principalmente um acervo gigantesco de jornais e revistas que contam a história do Estado de São Paulo e do Brasil, enfim. Do Lula, da Dilma, do Aécio. Não, Aécio não. Aí, bom, lá no Arquivo Público a gente trabalhava como assessor de imprensa e a gente também iniciou lá o trabalho com as redes sociais. Foi bem interessante porque não tinha nenhum arquivo público no Brasil que trabalhasse com redes sociais. O que se tinha, às vezes, era algum tipo de informação de eventos, uma palestra que acontecia, mas um trabalho de planejamento em redes sociais não existia, muito menos em conteúdo também voltado para as redes sociais. Então a gente começou, por sorte a minha diretora ela também era Relações Públicas, então isso também foi fundamental, pela ideia do planejar, pela ideia de administrar essa comunicação. Foi bem interessante, a gente conseguiu ser destaque, inclusive em revistas da área de história e arquivologia, como o arquivo público mais bem comunicado, com melhor comunicação em arquivos públicos do Brasil, inclusive até do top, né, do Arquivo Nacional. Isso foi muito legal para a gente na época, aí foi interessante que a gente passou a ser fonte também de informação, enquanto a gente levava muitas vezes um historiador como sendo a nossa fonte, né, passou a ser a gente mesmo. Ser fonte de informação para a imprensa, isso foi muito bacana. Saindo de lá e termina a faculdade, e finalmente acabam essas tensões de TCC, eu comecei a procurar emprego, né, de verdade, e acabei caindo na Skechers, onde eu atuo. Inicialmente eu comecei a trabalhar como assistente de marketing. A princípio era para trabalhar junto com as redes sociais. Com o passar do tempo, eu acredito que o fato de eu ter essa visão da comunicação mais global, acredito que o fato também das pessoas que integram o nosso time serem pessoas abertas, mente aberta para as relações como um todo, eu fui criando oportunidades de desenvolver trabalhos diferentes, né? E nesse trabalho, eu comecei a atuar junto com assessoria de imprensa para essa empresa. Eu comecei a trabalhar também com as redes sociais. A princípio era eu mesmo lá, tadinho, coitado, fazendo as imagens, conteúdo e tal. Depois a gente conseguiu ter uma agência que cuidasse desse conteúdo para a gente, e aí fiquei só na parte mais estratégica. Após esse período também a gente tinha uma demanda, como a Skechers ela fabrica calçados de corrida, a gente começou a ter uma demanda muito grande de atletas procurando para serem patrocinados ou apoiados. E a gente também viu aí uma grande oportunidade de atuar e se aproximar desse público que, afinal de contas, eram nossos consumidores, aqueles que realmente mais importavam para a gente naquele momento agradar.
ainda mais se tratando de uma marca de calçados pouco conhecida ainda aqui no Brasil. E a gente iniciou esse trabalho cerca de um ano e meio atrás, e foi muito legal. Começou a princípio com uma possibilidade de vincular a empresa também com lojistas que indicavam seus atletas. Com o passar do tempo, a gente começou a ter atletas amadores competitivos, com o passar do tempo, atletas de elite e, finalmente, agora, atletas olímpicos. Ou seja, a gente chegou no momento em que aquela semente de começar a trabalhar com o esporte, ela se tornou robusta, pesada e que precisava de uma atenção própria específica para isso. Então é isso que a gente está tentando fazer e, logicamente, a gente vai estudando mais e se aprofundando no assunto. Próximo slide. Pode trocar isso também. Aqui é só para vocês terem uma ideia em relação à minha experiência profissional, como é que ela foi se desenvolvendo. Né? No começo, lá no arquivo público do Estado, em 2011, trabalhando com redes sociais e conteúdo digital e também com assessoria de imprensa. Com o passar do tempo, né, já na Skechers, o trabalho foi aumentando. Tá? Isso daí, o trabalho aumentar, não significa que você vai se tornar um louco, que só vai ser um workaholic. Não. Isso quer dizer que a gente foi ganhando espaço. A gente chega numa empresa que não tem uma visão de RP, a gente conquistou o espaço de RP. Então a gente mostrou a importância das relações públicas. E isso talvez seja um fator fundamental para a profissão hoje. Né? Em se tratando de mostrar para as empresas, de trazer essa visão de RP para a administração, de botar a estratégia da comunicação no marketing, de gerenciar a comunicação entre os públicos, integrar a empresa com os seus públicos é fundamental. E aí a gente foi fazendo isso. Já com o trabalho ligado ao esporte, confesso que eu fui meio colocado de gaiato, eu não corro, eu não pratico esporte, sou sedentário e foi no mínimo esquisito começar com isso, né? E aí a princípio o que acabou acontecendo foram os primeiros apoios a atletas amadores, que normalmente eles vinham através de indicações de clientes, de lojas que vendem nossos produtos. E a gente pensou, não, aí é importante, é legal criar esse vínculo, essa parceria. E o que eu posso dizer que é fundamental no trabalho, pelo menos no meu trabalho é fundamental, não sei, acredito que de todos de RP, seja o vínculo, a parceria que você tem com outras empresas, com instituições e com o seu público. No caso, os apoios aos atletas vieram exatamente da ideia do apoio ao público, né? Que isso que foi aos públicos mais stakeholders mesmo. E alguns atletas que vieram trabalhar com a gente, recebendo apoio, às vezes apoio só de calçado, às vezes ganhavam uma bonificação com corrida, e com o passar do tempo a gente foi conseguindo profissionalizar melhor esse trabalho. Atualmente a gente tem 60 atletas que são apoiados ou patrocinados em todo o Brasil. Todo o Brasil não, pelo menos nas áreas que a gente tem mais atuação forte no mercado, parte mercadológica, né? Outras atividades também são importantes quando a gente vai falar de esporte, são os eventos, né? Onde você se insere através de uma experiência. Você leva uma experiência da marca, uma experiência dessa comunicação, desses valores que a organização possui, e você leva isso daí para as pessoas. Né? O esporte hoje ele é extremamente importante, e a gente acabou de ter Copa do Mundo, a gente vai ter as Olimpíadas, né? Ou seja, vem ganhando destaque. O jornalismo voltado para o esporte ele é super forte, ele virou praticamente novelinha, né? Você tem lá um fulano que é jogador de futebol e você não quer saber só se ele joga bem, mas também se ele está bem casado, se ele brigou, se ele bateu, enfim, o que ele está fazendo. Ou seja, o produto esporte, ele saiu do jogo de futebol, ele saiu do campeonato de vôlei e foi também para o pessoal. Ou seja, as pessoas se tornaram produtos de esporte. E por isso que o apoio e o patrocínio a atletas se tornou tão importante no crescimento e no fortalecimento da comunicação da empresa com o seu público. Porque você identifica num determinado atleta quais são os seus valores e você vê vínculo com os valores da sua instituição, ele é um excelente candidato a receber apoio e patrocínio. Ele vai levar os valores que a empresa tem. Então ele vai comunicar às pessoas, em geral, as pessoas do seu convívio, ele vai levar essa informação da empresa nele,
seja no uniforme, seja no tênis que ele está usando, no boné, seja no momento que ele está no pódio, levantando uma bandeira. O principal é que a gente percebeu o quanto que esses atletas são formadores de opinião. E a gente não percebeu isso só no branding, a gente percebeu isso nas vendas. Isso gerou resultado. Isso que é mais interessante, a gente consegue mensurar resultado através das ações de comunicação e relações públicas. Isso que é o mais satisfatório, quando você vê que deu certo, gerou um resultado, o teu chefe falou para você, nossa, Rafael, bem legal, hein? Vamos fazer melhor, ano que vem, prepara um planejamento mais organizado disso daí. Para chegar a 2015, a gente vai estar com um atleta olímpico, a gente vai estar com chances de estar lá brigando com medalha de ouro. Então, assim, é muito legal, até arrepio só de falar disso. Eu ia falar dos eventos rapidamente. Os eventos também, você leva essa experiência do esporte para as pessoas, quando você tenta mesclar o tangível com o intangível, porque o produto esporte em si, ele é tangível, mas a experiência que é dada a ele é intangível, e a pessoa precisa levar isso com ela, além da prática esportiva, levar isso com ela para a vida. Então, é aí também que a gente entra com eventos que fortaleçam esse relacionamento, esse vínculo das pessoas com o esporte, e aí a empresa, o brand, ele acaba se criando através disso também. E de pouco tempo para cá, a gente também começou a puxar aí um pouco do marketing social alinhado ao esporte, porque existem dezenas de instituições sociais que estimulam a educação e o esporte como forma de você criar um caráter, um valor, pessoas mais éticas e com força para poder sair de situações às vezes complicadas. Quando a gente está falando de instituições sociais, normalmente elas estão em locais onde as pessoas são mais pobres. Né? E a gente começou também a trazer, ainda timidamente, durante esse ano, e o ano que vem também já está fortalecendo com um planejamento mais específico também para o marketing social ligado ao esporte. É importante, quando você está trabalhando com esporte, você lidar com imprensa. Então, nós como empresa patrocinadora, é diferente de uma agência que está sendo contratada por uma empresa ou por um atleta para poder fazer a gestão. Nós somos patrocinadores, nós normalmente entramos com recursos. Quando não entramos com recursos, somos parceiros, também é um outro fator fundamental. E a gente precisa divulgar isso, e a divulgação disso também é gerenciada por relações públicas. Então é a gente que vai fazer a assessoria de imprensa da empresa em relação aos atletas que ela tem, ou em relação ao evento X que ela vai proporcionar, é a gente que vai ter que divulgar isso nas redes sociais, é a gente que vai fazer essa marca se fortalecer nesse espaço público gerado pelo esporte. Então os eventos e a exposição disso que você está fazendo é fundamental. Eu queria falar algumas teorias fundamentais bem rapidinho, porque eu sei que o tempo já está naqueles. Pode passar isso aí também. Quando a gente vai falar de teorias ligadas ao esporte, a gente vai lidar o tempo todo com a palavra brand, porque é a marca gerando valor, desenvolvendo valor tanto para o atleta, quanto para a gente, para a empresa, quanto também para os seus públicos em geral, sejam eles os lojistas, no nosso caso, os lojistas, os representantes de venda, as instituições de esporte da região, o público ele quer essa interação com as empresas, a gente percebe que eles procuram pela gente, não só pelas redes sociais, mas no saque, no telefone, o telefone toca o dia todo. A Gisele trabalha comigo, né, Gi? E ela sabe quando toca no telefone, ai meu Deus, já vem, né? Mas eles querem ter informações da marca, eles querem saber, eles querem participar. Eu acho que a parte mais importante que a gente percebeu que a Skechers começou a crescer foi quando os atletas começaram a procurar a gente querendo apoio. Ou seja, antes a gente buscava eles, agora eles buscam a gente. Virou um outro, virou um lado, né? Isso é muito legal porque isso é reconhecimento do trabalho, é resultado, né? Nós somos relações públicas, então, se torna responsável pela geração e produção de conteúdo dessa marca. Ele vai ter que gerenciar isso daí para fazer com que ela seja correta e aí, dadas as devidas ações de publicidade, de eventos, de assessoria de imprensa, as ferramentas que a gente vai utilizar específicas para poder gerar esse conteúdo específico também. Você comunica os seus valores através do esporte.
E o esporte ele é um produto. A gente acaba vendo que a gente tem a possibilidade de enxergar o esporte não só como o jogo de futebol que gerou alegria, mas também como um produto específico. Ele é mercadológico porque ele pode ser vendido através de produtos, quando você compra o ticket para ver o jogo da Copa, por exemplo. Ou fatores mais sociais do esporte, que é em relação à educação e à participação social, que também são fundamentais e devem estar na cabeça das relações públicas na hora de trabalhar. Eu falei um pouquinho de tangibilidade e intangibilidade, né, que é quando você está falando do produto em si, o tênis, o jogo, o evento, o atleta. E quando você está falando do intangível, a emoção relacionada àquilo, a vitória, eu conquistei, eu atingi o meu objetivo, eu venci determinada corrida, eu estou usando esse tênis. Essas relações as pessoas fazem, isso é muito comum. Em relação à temporalidade, né, quando a gente vai falar também de proporcionar um evento, vai desenvolver um evento, esse evento ele tem um tempo para acontecer. E você precisa trabalhar até que ponto você quer prolongar essa emoção, esse sentimento desse evento. Também é importante estar na nossa cabeça esses fatores. E assim, e vamos falar em oportunidade de mercado? Bom, a gente tem acabou de ter a Copa, a gente vai ter agora as Olimpíadas em 2016, com grande destaque para diversas modalidades de esporte. A gente vai ter a mídia inteira em peso buscando esse tipo de informação, jornalistas querendo informação, a gente tem empresas de fora vindo para o Brasil específicas para trabalhar com o esporte, e nós, como vamos abraçar? Né? Então a ideia é fazer com que se tome consciência de que o esporte, seja a Copa, seja, não importa, o esporte brasileiro, ele gera, ele tem um poder, né? E nós, como relações públicas brasileiras, precisamos ter essa consciência e abraçar isso, senão está vendo as empresas de fora, com o exemplo da Skechers, que é americana, fazendo isso. Tá? Então, assim, é importante que se tenha essa consciência de que o esporte ele faz parte da vida das pessoas e que ele é um veículo de comunicação para as organizações também. Tá? Bom, é isso que eu queria deixar para vocês de informação em relação a relações públicas e esporte. Valeu!